O horror de seu crime, que continuamente pairava-lhe ante os olhos, perturbou sua alma. Ele caiu em tão profunda tristeza que os efeitos de sua melancolia, passando da alma ao corpo, irritando seu gênio, comoveram-lhe tanto as entranhas, que ele chegou a vomitar sangue. Um dos seus mordomos levou esse sangue e Deus permitiu que ele o atirasse, sem querer, no mesmo lugar onde se viam, ainda, manchas do sangue de Antígono. Os que o viram, julgando que ele o havia feito de propósito e que era como um sacrifício que ele oferecia aos manes desse príncipe, soltaram gritos tão agudos que o rei os ouvia. Perguntou-lhe então qual a causa. E como ninguém ousava dizer-lhe a verdade, o que aguçou ainda mais a sua curiosidade, ele os obrigou, com ameaças, a confessá-lo. Então, banhado em lágrimas, consumido pela violência de seus suspiros, o que lhe restava ainda de força, disse com voz quase imperceptível: poderia eu esperar que Deus, que tem os olhos abertos sobre tudo o que se passa no mundo, não tivesse ciência de meus crimes? Sua justiça poderia castigar-me mais prontamente do que o faz, por ter sido assassino de meu próprio irmão. Até quando este miserável corpo reterá minha alma, para impedir que seja sacrificada a vingança de sua morte e da de minha mãe? Porque oferecer-lhe assim meu sangue gota a gota, em vez de oferecê-lo todo de uma vez? Porque ficar por mais tempo exposto ao sabor da fortuna que zomba por me ver, com as estranhas despedaçadas e oprimido pela dor, sentir os efeitos de sua inconstância? Dizendo estas palavras, morreu, depois de ter reinado apenas 1 ano. 16. A rainha, sua viúva, mandou depois saírem os irmãos da prisão e constituiu rei a Alexandre, que era o mais velho e parecia de caráter moderado. Mas apenas foi elevado ao supremo poder, mandou matar o irmão, que o queria disputar, e conservou o outro, porque se contentou de viver em condição de um particular. 17. Ptolomeu Latur, rei do Egito, tendo tomado a cidade de Azoche, Alexandre ofereceu-lhe combate, matando-lhe muitos soldados. Mas a vitória, no entanto, pertenceu a Ptolomeu. Cleópatra, mãe deste príncipe, obrigou-o a se retirar para o Egito, e então Alexandre tornou-se senhor de Cadara e de Amate, que é a maior de todas as praças além do Jordão, onde ele se enriqueceu com o que Teodoro, filho de Zenão, tinha de mais precioso. Mas não o possuiu por muito tempo. Teodoro veio contra ele e reconquistou não somente o que ele lhe tinha arrebatado, mas saqueou toda a bagagem de Alexandre, matando-lhe ainda uns 2.000 homens. Este rei dos judeus reuniu novas forças, levou à guerra as cidades marítimas, tomou Rafia, Gaza e Antedon, que o rei Herodes depois chamou de Agripíada. 18. Como acontece muitas vezes, que as grandes assembleias e os grandes banquetes causam perturbações, surgiu, no dia de festa, tal agitação contra este príncipe, que ele julgou não se poder salvar da rebelião de seus súditos, senão assalariando tropas estrangeiras. Como não confiava nos sírios, porque não vão de acordo com os judeus, serviu-se dos pisídios e dos cilícios. Mandou depois matar mais de 8.000 daqueles sediciosos e marchou contra Obodas, rei dos árabes, venceu os galátidas e os moabitas, impôs-lhes um tributo e voltou para sitiar Amate. Mas Teodoro, espantado com todos estes acontecimentos, abandonou a praça e Alexandre a destruiu completamente. 19. Marchou depois contra Obodas. Este príncipe, que havia colocado uma parte de suas tropas de emboscada na província de Gaulaim, impeliu para um vale muito estreito e profundo e destruiu todo o seu exército, que foi esmagado pela multidão de seus camelos. A custo Alexandre pôde salvar-se em Jerusalém, onde sua má sorte, aumentando ainda o ódio que já lhe tinham, encontrou todos os habitantes mais dispostos do que nunca a se revoltar. Essa animosidade foi tão além, que em vários combates em que ele se viu envolvido, contra seus próprios súditos, e onde sempre ele levou a melhor, matou mais de 50.000, durante 6 anos. 20. Estas vitórias que enfraqueciam o seu estado, foram-lhe muito funestas, e ele com isso não se podia regozijar. E assim, em vez de continuar procurando reunir seus súditos e levá-los à obediência, pelo caminho das armas, resolveu tentar o da bondade.
Mas essa mudança de proceder só lhes aumentou o ódio. Eles o atribuíram à sua inconstância. E um dia, quando ele lhes perguntou o que poderia fazer para contentá-los, responderam-lhe que devia fazer-se matar e que eles muito dificilmente perdoariam todo o mal que lhes fizera. Chamaram em seu auxílio o rei Demétrio Eocero, o qual veio com o exército. Feito mais forte com esse reforço, marchou até Siquém, com 3.000 cavaleiros e 40.000 soldados de infantaria. Alexandre, que só tinha 1.000 cavaleiros, 8.000 estrangeiros e mais ou menos 10.000 judeus, que ainda lhe eram fiéis, marchou contra ele. Antes de travar combate, estes dois reis fizeram cada qual possível. Demétrio, para atrair ao seu partido os estrangeiros que Alexandre tinha, e Alexandre, para trazer ao seu, os judeus que se haviam reunido a Demétrio. Mas nenhum, nem outro, conseguiu o que queria, e foi então necessário travar-se a batalha. Demétrio ganhou-a, e jamais se combateu tão corajosamente como combateram os estrangeiros que Alexandre tinha assalariado. O efeito dessa vitória foi contrário ao que os dois príncipes deveriam imaginar. Pois Alexandre, tendo fugido para as montanhas, 6.000 judeus que tinha combatido por Demétrio, comovidos pela desgraça desse rei, foram procurá-lo. Mudança tão repentina assustou a Demétrio, com o medo que sentiu de que o restante da nação também viesse a passar para o lado de Alexandre, que ele via já tão forte quanto ele. Depois desse grande auxílio, achou melhor retirar-se. Os outros judeus continuaram a fazer guerra a Alexandre, a qual durou até quando, depois de ter matado um grande número deles, e reduzido os que restavam de todos os combates, a ter como único refúgio a cidade de Bemezel, tomou essa praça e os levou a todos, prisioneiros, a Jerusalém. Viu-se então até que ponto de crueldade, ou melhor, de impiedade, a cólera pode levar os homens. Durante um banquete que ele dava às suas concubinas, mandou crucificar diante de seus próprios olhos 800 daqueles prisioneiros, depois de ter feito degolar na presença deles suas mulheres e filhos. Espetáculo tão horrível imprimiu tal terror no espírito dos daquele partido, que 8.000 partiram na noite seguinte, fugindo para fora do reino, e voltaram à Judéia somente depois da morte desse príncipe, e foi somente com ações tão trágicas que ele restabeleceu por fim e com muita dificuldade a paz e a tranquilidade em seu estado. Capítulo 4. Diversas guerras feitas por Alexandre, rei dos judeus. Sua morte. Deixa 2 filhos, Hircano e Aristóbulo, e constitui regente a rainha Alexandra, sua mulher. Ela dá excessiva autoridade aos fariseus. Sua morte. Aristóbulo usurpa o reino de Hircano, seu irmão mais velho. Este registro também se encontra no livro 13º, capítulos 23 e 24, e no livro 14º, capítulo 1, Antiguidades Judaicas, parte 1, 21. Esta paz de que Alexandre gozava foi perturbada pelo rei Antíoco, cognominado Dionísio, irmão de Demétrio e o último da família de Seleuco. Como este príncipe tinha vencido os árabes e Alexandre teve receio de que ele entrasse em seu reino, mandou fazer, desde as montanhas de Antipatro até as margens de Jope, uma grande fortificação com um muro muito alto na frente, guarnecido com torres de madeira. Nada, porém, foi capaz de reter Antíoco. Ele queimou as torres, encheu as trincheiras e passou com seu exército. Transferiu para outro tempo a vingança sobre Alexandre e marchou contra os árabes. Aretas, seu rei, retirou-se para lugares fortificados e quando Antíoco pensava nada mais ter de temer, ele veio atacá-lo com 10.000 cavaleiros. Foi muito encarniçado o combate, e embora nessa luta Antíoco tivesse perdido muita gente, sustentou-a enquanto lhe restanteou um pouco de vida, fazendo tudo o que compete a um grande comandante. Mas sua morte fez os seus perderem a coragem e eles acabaram por fugir. Os árabes fizeram então uma grande mortandade. O restante salvou-se fugindo para a aldeia de Cana, onde quase todos morreram de fome. 22. O ódio que os de Damasco tinha por Ptolomeu, filho de Meneu, levou-os a fazer aliança com Aretas, ao qual reconheceram como rei da Baixa Síria. Ele entrou na Judéia, venceu Alexandre e retirou-se em seguida, após um tratado feito entre eles. 23. Este rei dos judeus, depois de ter tomado Pela, atacou Gerasa, para se apoderar dos tesouros de Teodoro.
Ele sitiou a praça com uma tríplice ordem de defesa e assim conseguiu apoderar-se dela. Tomou depois Gaulão, Seleucia e o Vale de Antíoco, o castelo-fortaleza de Gamala, onde fez prisioneiro a Demétrio, que lhe era o comandante e que tinha cometido tantos crimes.